Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a eliminação da equipe do Flamengo para cima do Bayern. Pessoal, eu sei que vocês estão estranhando minha voz já é estranha normalmente, né? Já bem estranha. Eu tô muito gripado, tá bom, pessoal? Por isso que eu até não fiz a transmissão, né? Que a gente faz nossas transmissões aqui no canal desse jogo. Eu pretendia fazer, né? Inclusive na live aí do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Eu tinha prometido que ia fazer a live, né? Fazendo a narração do jogo entre Flamengo versus Bayern de Munique. Só que não deu, né? Acabei gripando de forma muito forte mesmo. Inclusive no próprio jogo, né? Entre Botafogo e Palmeiras, minha voz já estava começando a falhar mais do que o normal, né? Minha voz já falha normalmente, né? Mas ontem estava começando realmente a falhar mais do que normal. No começo da transmissão já estava sentindo que a minha voz já estava começando a falhar e minha garganta estava começando a inflamar. Então eu fiquei com a garganta inflamada e aí com gripe, né? Uma gripe muito forte. Então me perdoem aí essa minha voz aí que já é estranha normalmente. Mas assim, pessoal, eu não quis deixar de fazer esse vídeo, né? Porque é um vídeo importante porque mostra muita coisa. Porque assim, esse jogo do Flamengo com o Bayern, a gente vê muitas coisas que a gente precisa pegar para poder a gente tentar entender por que o futebol brasileiro é tão assim distante do futebol europeu. Tem esse abismo que o pessoal fala, né? Não só na questão financeira, na questão de qualidade mesmo, técnica, mas também na questão de efetividade. E isso daí é que pesou nesse jogo aí de hoje. Que o Flamengo em si, ele não fez uma partida ruim. Mas só que os erros defensivos, né? Os erros individuais é que acabaram de fato fazendo com que o Flamengo perdesse esse jogo. Porque o Flamengo em si foi para cima, até foi uma equipe corajosa, foi para cima do Bayern, teve chances, só que também não soube concluir direito a gol, né? O Flamengo teve algumas chances ali que poderia ter resultado em gol. E o Bayern, né? A chance que teve foi lá e foi mortal, foi eficaz. Por exemplo, o gol ali do Bayern, o quarto gol, em que foi uma besteira do Luiz Araújo, escancara muito bem isso que eu tô falando. Porque assim, num jogo desse, você não pode falhar. Você tem que jogar de forma séria. Tá ali com a bola, vê que tá tendo aquela marcação alta, que os jogadores estão ali pressionando a sua saída de bola, pega e dá um chutão. Tá pressionado, chuta pra frente. Ah, mas eu não quero sair jogando de forma feia, quer sair tocando de forma, sabe, bonita e tudo mais. Filho, não é o tipo de jogo pra isso. Pega e dá o chutão. O Luiz Araújo tentou driblar 4 jogadores da equipe do Bayern. 4. Ele acabou perdendo a bola ali. E aí, né, foi só tocar ali pro Kenny, que ele pegou, chutou colocadinho, sem chances ali pro goleiro Rossi, que ainda tentou chegar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Então assim, é um erro que praticamente resume o que foi o jogo. O time do Flamengo ali errando demais mesmo, além da conta, e o Bayern, né, sendo efetivo. O Bayern não fez força para poder vencer a equipe do Flamengo, essa é a verdade. O Bayern venceu em cima dos erros do Flamengo. Não precisou correr atrás, não. Pode ver que vários lances ali, tinha erro de marcação bizarra da equipe do Flamengo, que deixava aí a equipe do Bayern, a equipe do Bayern, a minha voz tá desse jeito, então, me desculpem. Então, em vários momentos o Bayern pegava a bola ali no mano a mano com os zagueiros da equipe do Flamengo. E muitas vezes, até por um excesso de preciosismo, a equipe do Bayern não fazia o gol. Porque ela sai tocando bonito e tudo mais ali. Inclusive no segundo tempo, né? O Sané, cara, o Sané entrou muito mal na partida, né? O Sané foi horroroso. Ele perdeu, acho que umas 2 oportunidades ali, cara a cara, né? Poderia ter feito já 5-6-2 a equipe do Bayern naquela ocasião. Só que o Sané foi horrível. Então, assim, o Flamengo perdeu para si próprio também, né? O Flamengo errou demais. Porque se o Flamengo não tivesse errado tanto, poderia ter, sabe, rolado um jogo mais difícil para a equipe do Bayern. Sabe, teria sido um jogo mais complicado para o Bayern. O Flamengo poderia até ter pegado e ter levado essa partida para a prorrogação. Só que a equipe falhou demais, é complicado, né? E como eu falei, isso até no jogo contra o Botafogo, o jogo do Botafogo, né, com o PSG, eu falei nesse jogo aqui do Flamengo, até na partida de ontem, né? Quando eu encerrei a transmissão entre Botafogo e Palmeiras, eu falei, o jogo de amanhã, o Flamengo tem que ser defensivamente perfeito e ofensivamente tem que saber muito bem aproveitar as chances que aparecerem.
Porque se não souber aproveitar, ficar perdendo aquela carreta de gols que vem perdendo durante a temporada, né? Isso não só nessa temporada, nas anteriores também. O Flamengo não ia passar pelo Bayern. Porque o Flamengo tinha que ser mortal. Contra-ataque, pega ali, sabe? Ficou Kaká, chuta pro gol, tenta criar chance, tenta aproveitar as chances que tem para poder fazer o gol. O Flamengo não soube aproveitar. E lá atrás, né, foi aquela bagunça que foi. Então assim, pessoal, vamos lá. O Wesley, muito mal. O Wesley realmente estava perdidaço aí na partida. Cara, o Felipe Luiz, ele, sabe, insiste em alguns jogadores que não dá, né, cara? Não dá. Já para ter modificado, tirado o Wesley e colocado o Varela lá no intervalo. Pô, viu que tá errado, cara? Sabe, conserta, cara. Não é vergonha nenhuma você admitir que tá errado. Então pega e tira, cara. Tira o Wesley e coloca o Varela. Porque o Wesley não tava ajudando nada. Nem ofensivamente e nem defensivamente, né? Tava muito mal o Wesley. Então, sabe, o Felipe Luiz tem essas coisas, né? Poxa, ele mexeu muito tardiamente, né? Poxa, já pra ter pegado, já ter mexido na equipe lá no intervalo, pô. Tinha o Bruno Henrique. O Bruno Henrique poderia muito bem já ter entrado no intervalo, porque ele ia dar ritmo pra essa equipe. Porque o Flamengo precisa de velocidade para poder pegar o contra-ataque. Então, o Bruno Henrique, nesse Mundial, ele estava jogando bem. Ele foi até fundamental em algumas vitórias da equipe do Flamengo no Mundial. Então, o Bruno Henrique era para ter entrado no intervalo, para poder realmente a equipe ter a velocidade no contra-ataque. Ele só veio modificar o Bruno Henrique só lá depois, acho que depois dos 15, né, por aí. Aí veio colocar o Bruno Henrique em campo. Eu não me lembro o tempo de jogo. Então, o seu Felipe Luiz também errou muito, esperou demais aí a partida ir transcorrendo para poder fazer alguma coisa. Colocou o Arcian. O Arcian é um garoto que já demonstrou qualidade, já para ter entrado também no intervalo. Tinha gente ali que estava muito mal, o Pulgar também estava mal na partida, o Wesley estava muito mal, o Gerson também estava mais ou menos, né? Não estava lá essas coisas. O Arrascaeta também, você vê que o jogo do Arrascaeta não era para essa partida, né? Porque o Arrascaeta é um cara que pega a bola, domina. É um cara lento. Essa é a verdade. O Arrascaeta é um cara lento. Ele tem um bom passe, ele arrisca de fora da área. Ele tem aquele lance que é genial, que eu falo pra vocês. É um cara que tá mal na partida, mas pode achar aí um toque genial, sabe? Um chute e conseguir fazer o gol. Só que, em termos físico, não era uma partida pra ele, entendeu? Porque ele é um cara muito lento. Essa é a verdade. Assim, né? Então o Flamengo em si teve a oportunidade de ter feito algo a mais na partida? Teve. Porque o Bayern em si também não estava assim muito bem defensivamente. Assim pode dizer, né? Dava tanto espaço para a equipe do Flamengo. O Flamengo teve espaço para jogar. Só que é aquela coisa. Não adianta a equipe ter espaço para jogar e não saber o que fazer com a bola. Porque em vários momentos também o Flamengo pegava a bola ali e ficava tocando para um lado, para o outro. O final do primeiro tempo, cara, acho que foi de deixar qualquer torcedor, né? Desculpa, nervoso. Porque, poxa, faltando ali 30 segundos para encerrar a partida na primeira etapa, é pra equipe pegar, né? Fazer o cruzamento lá pra grande área, sabe? Tentar um chute, não ficar tocando pro lado, pro outro, sem fazer nada, né? Sem ter aquela devida objetividade ali de chegar ao gol. Então, assim, o futebol brasileiro, ele tem sua qualidade sim, a gente tem bons jogadores, só que ainda falta muita coisa para poder a gente realmente conseguir sabe, igualar o futebol europeu. Você vê que os caras são muito objetivos, são muito eficazes. Os contra-ataques deles é muito rápido, sabe? Já sai, cada um já sai, né, no contra-ataque, sabendo o que fazer, né? Como se movimentar em campo e como que vai fazer o passe, né? Então já sabe o que vão fazer ali quando já sai jogando no contra-ataque. E é muito rápido, né? A transição entre defesa, meio de campo e ataque é muito rápido deles. E isso daí falta muita coisa para o nosso futebol poder tentar realmente bater de frente com eles. Então, realmente, assim, o que foi demonstrado hoje realmente realmente aquele abismo que a gente fala, né? Poxa, o futebol ainda está muito longe de bater de frente com um time europeu de top de linha, né? A gente pode sim bater em times ali de nível médio, né? Por exemplo, um Porto, um Benfica, que se o Flamengo tivesse pegado o Benfica, o Flamengo poderia ter passado para o Benfica. Porque o Benfica em si não é uma equipe, nossa, mega, outra, sabe, de qualidade, né, equipe top de linha da Europa. Se eu não tivesse pegado o Benfica, tinha passado. Mas teve o azar, né, de pegar o Bayern foi lá, fez seu jogo, assim, sem grandes espetáculos, mas
foi uma equipe eficaz e foi lá e conseguiu passar pelo Flamengo, né? É assim, né? Você deve estar se perguntando, foi uma vergonha o jogo? O Flamengo foi envergonhado, o Flamengo foi humilhado pelo Bayern? Não, não foi uma vergonha, o Flamengo não foi humilhado. Por quê? Porque o Flamengo fez uma partida decente. Foi uma partida decente do Flamengo. O Flamengo foi ali de peito, sabe quando a gente fala aqui, o ditado de peito aberto para poder encarar a equipe do Bayern. Só que errou muito, né? Errou muito individual. Foi muitos erros individuais. Então isso acabou custando caro. Mas o Flamengo fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Fez uma ótima campanha aí na primeira fase. Poderia até conseguido o 100%, né? Mas só que acabou vacilando no final da partida contra a equipe do Los Angeles FC. E acabou empatando, né? Mas de qualquer forma, eu acho que fica de lição, né? O Flamengo aí, do Felipe Luiz, esse Mundial, que a equipe tem que ser mais eficaz no ataque, tem que saber muito bem aproveitar as chances e entrar todos os jogos, né? Com raça, com essa dedicação. Porque se o Flamengo jogar da forma que jogou, obviamente sem os erros individuais, mas jogar com a raça, com a vontade que jogou contra a equipe do Bayern, o Flamengo tem tudo para poder conquistar os títulos que pretende, né, na temporada. Conquistar um campeonato brasileiro, conquistar uma Copa do Brasil, conquistar uma Libertadores, porque o Flamengo joga bem, o Flamengo tem futebol e demonstrou isso no Mundial. Agora resta saber se essa equipe, né, se essa equipe vai ter essa mesma dedicação que teve jogando o Mundial lá no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Então isso que é a dúvida, né? Porque o futebol eles já demonstraram que tem. Então assim, fica de lição, né? Acho que o Flamengo não fez feio, o Flamengo fez uma boa campanha. Obviamente que todo torcedor queria que o Flamengo fosse mais longe, né, na Copa do Mundo aí de clubes, que ganhasse aí o campeonato, o que eu acharia muito improvável, porque o Flamengo pegou o Bayern. Se o Flamengo tivesse uma sorte, tivesse passado pelo Bayern, beleza, passou, todo mundo iria comemorar, mas só que na sequência ia ter o PSG. E o PSG iria entrar com uma outra mentalidade do que foi aquele jogo lá contra o Botafogo. Não seria aquele mesmo PSG que foi contra o Botafogo, seria outro. Porque, como o pessoal fala, né? Quando chega nessa fase aí de eliminatórias, de oitava de final, né? Ou de mata-mata, como vocês assim preferirem, muda a mentalidade. Aí já outras equipes que entram em campo, né? Já tem aquele foco a mais, entendeu? Faz de grupos não. Você pode perder um jogo ou outro que você ainda consegue se classificar, né? Obviamente não perder todos os jogos, né? Perder um jogo, beleza. Aí tem que lutar pelos demais. Mas assim, é uma outra mentalidade. Então, se o Flamengo tivesse vencido a equipe do Bayern, ia enfrentar a equipe do PSG. E provavelmente ia pegar um outro estrangeiro. Então, time estrangeiro no caso, né? Então, o Flamengo seria, sabe, o Flamengo tinha que se reinventar, né? Tinha que se superar para poder assim chegar numa final de uma Copa do Mundo aí de clubes. E assim, né? Aquela coisa, teve azar e pegou um time mais forte aí, o Bayern. Fez o que poderia ter feito, mas infelizmente não foi o suficiente para poder assim passar aí de fase. Rapidamente comentando sobre o Botafogo, pessoal, e Botafogo e Palmeiras. Cara, é aquela coisa, né? O Palmeiras enfrentou o Botafogo, foi um confronto de times brasileiros que se conhecem. E assim, né? O Palmeiras foi melhor na partida. O Palmeiras mereceu a classificação, jogou mais bola do que a equipe do Botafogo. Agora, o que me deixa pé da vida com o Botafogo nesse jogo é por que o Botafogo não jogou da forma que jogou depois que pegou o primeiro gol. No caso, pegou o gol, né? Que definiu a vitória da equipe do Palmeiras na prorrogação, né? Depois que pegou o gol na prorrogação, no primeiro tempo da prorrogação, aí que a equipe foi tentar fazer alguma coisa, né? Começou a jogar bola, começou a criar, teve chances aí de empatar, mas não conseguiu, né? Mas, poxa, por que não jogou dessa forma? Jogou de uma forma covarde o Botafogo. Todo time recuado, com poucas chances, sabe? Por exemplo, no primeiro tempo, o Botafogo só vai reagir lá pelos 30 minutos aí do primeiro tempo, depois que teve a parada técnica, né? Aquela parada para poder ter a hidratação, para poder assim tentar reagir, tentar fazer alguma coisa no jogo. Foi uma equipe totalmente covarde, né? Foi um comportamento covarde do Botafogo que poderia ter, sabe, mostrado mais, né? Porque em si, Botafogo e Palmeiras tem uma equipe ali que são equivalentes, né? Assim, posso assim dizer, né? O Botafogo já mostrou muita qualidade em si, nesse campeonato mundial de clubes. Inclusive venceu, né? A equipe do PSG. E, cara, o jogo ali foi totalmente
um Botafogo totalmente diferente, né, do que a gente viu aí nesse jogo. Parecia muito o jogo, sabe, do próprio Botafogo contra o PSG. Só que ali, cara, é o Palmeiras, não é o PSG. O Palmeiras é uma equipe que, apesar de ter seus méritos, sim, o Abel Ferreira é um técnico inteligente, sabe muito bem extrair alguma coisa dessa equipe aí. Mas, pô, é o Palmeiras, pô. Palmeiras você conhece, você joga aí quase que diariamente, assim, com o Palmeiras na Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então você conhece o time do Palmeiras. Não tem nada de novo, não tem nada de espetacular o Palmeiras. Então por que não pegar e tentar encarar o time frente a frente? Então isso daí que deixa o torcedor do Botafogo aí com raiva, né? Poxa, a gente foi eliminado por nós mesmos. Porque se a gente tivesse jogado mesmo, partiu pra cima, tentado realmente lutar pela vitória, a gente tinha feito frente com o Palmeiras. E o Palmeiras não. Foi lá, criou aquele velho abafa do Palmeiras, né? Que eu falo pra vocês, em que o Palmeiras cria, fica com a posse de bola, é lançamento, é chuveirinho pra grande área, até que chega o gol, né? E um golaço do Paulinho, né? Paulinho que vai ter que sair aí para poder fazer uma cirurgia, né? Depois do Mundial. Então só esperando terminar o Mundial para poder ele fazer uma cirurgia. É uma pena, né? Vai ser um grande desfalque aí para a equipe do Palmeiras, porque o Paulinho realmente joga muito, né? É um jogador habilidoso aí e que acrescenta demais aí ao ataque da equipe do Palmeiras, que também, cara, o ataque do Palmeiras também é muito fraco, hein? Vou te contar, hein? O senhor Vitor Roque não jogou nada. Não jogou nada, cara. O Vitor Roque, eu gosto do jogador. Eu acho que ele é um bom atacante. Mas só que, cara, que ele não rende às vezes, né? Parece que ele não rende aí. Ele se esforça, ele tenta fazer alguma coisa, mas não consegue, né? Inacreditável aí o Vitor Roque. Mas assim, né? Então assim, né? O Palmeiras passou para o Botafogo. Resultado que, sinceramente, eu esperava. Acho que o Palmeiras fez assim, em termos de desempenho, tá bom? Acho que fez uma Copa do Mundo de Clubes melhor do que a equipe do Botafogo em termos de desempenho novamente, tá bom? Porque o Palmeiras jogou mais bola do que o Botafogo aí na fase de grupos. Pelo menos é minha opinião. E agora vai enfrentar a equipe do Chelsea, né? O Chelsea, cara, é aquela coisa, né? O Chelsea eu conheço porque eu torço pelo Chelsea, então o Chelsea é uma equipe que, estamos falando, é uma equipe que dá pra equipe do Palmeiras vencer, né? Dá pra vencer. O Chelsea não tem nada demais, né? É uma equipe aí que, em termos assim até de Europa, é uma equipe que e de elenco, né? Obviamente, eu falo de elenco, é um time mediano, né? Não vem fazendo bons campeonatos, não vem fazendo bons campeonatos ingleses, vem derrapando demais. Conquistou, né? Uma Liga Europa, não, Liga Europa? Agora me deu, foi a Conference League, desculpa. Pensei aí uma Conference League. E para ver o nível do Chelsea, né? O Chelsea, nem na Liga Europa estava nessa temporada, estava disputando a Conference League, que é uma terceira divisão, né? Assim posso dizer, das competições europeias. Então é uma equipe que depõe jogadores, vai ter um desfalque importante, que é o Caicedo, mas dá para a equipe do Palmeiras encarar, né? De frente. Agora o problema do Palmeiras é depois, né? É que pode enfrentar a equipe do City. E o City, cara, vem jogando muita bola, hein? O City aí é uma equipe que se encaixar mesmo, cara, se o Guardiola fala, não, a gente quer vencer essa competição, o City vem com tudo, né? Vai bater de frente aí com o PSG, com o Bayern aí, porque é uma equipe que joga muito, né? E eu digo uma coisa pra vocês, o Guardiola vem mordido, né? Porque ele sabe muito bem que essa temporada que passou, a equipe não jogou bem, não conquistou nada, e então o Guardiola vem em busca de um título para poder dar uma resposta aí para a torcida. Então, se o City vier realmente para cima mesmo, aí, filho, fica difícil. Então, assim, eliminações aí de Botafogo e de Flamengo aí, sinceramente falando, previsíveis. Acho que a do Flamengo era mais previsível, né? Porque o Bayern de Munique era muito favorito, muito mesmo. Se o Flamengo tivesse vencido aí, tivesse passado pela equipe do Bayern, seria realmente uma surpresa. Tinha condição, tinha, mas seria uma surpresa. E a eliminação da equipe do Botafogo também seria previsível, né? Porque o Palmeiras é uma equipe ali que vem rivalizando com a equipe do Botafogo. É uma equipe que jogou mais do que o Botafogo na fase de grupos. Então, em si, foi um resultado previsível. Tanto o Botafogo como o Palmeiras poderia ter passado, né? No caso, foi a equipe do Palmeiras que passou. Mas o Botafogo também poderia ter passado se tivesse sido mais corajoso. Mas não foi, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui no vídeo. Acho que eu já falei até mais do que eu deveria, né? Estou muito gripado. Acho que vocês perceberam aí pela minha voz, né? Como falei pra vocês, minha voz já falha normalmente. Com gripe, cara, aí complica muito, né?
Mas eu não queria passar batido, né? Aí dessas eliminações aí, tanto de Botafogo como de Flamengo. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like e também se inscrever aqui no nosso canal. Então, pessoal, muito obrigado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima.